Qual a oração que Deus ouve? Como devemos preparar um altar para que Deus ouça e responda às nossas orações? Já deixa o teu like e vem comigo. Compartilha com os teus amigos, te inscreve no canal para nos apoiar a que venhamos divulgar mais conteúdos de proveito a todos nós, para a edificação da nossa fé. A oração que Deus ouve é a base que temos na palavra da Escritura Sagrada, é na carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 5 e verso 14. Ali nos diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o segredo está que todos nós devemos orar perseverantemente, mas orar do modo que Deus se agrade, que conforme ensina a sua palavra. O dever de orar, de fazer prece, de rogar a Deus, de suplicar, é o dever de todos nós. Mas, da maneira que a Sagrada Escritura nos ensina, a oração que Deus ouve é aquela que é feita conforme a nossa vontade, conforme a vontade do Senhor que está descrita em sua palavra. Vemos ali no Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas capítulo 22, 39 em diante, ali nos dá um exemplo de orarmos segundo a vontade de Deus, porque esta é a oração da fé, a oração que Deus ouve, que nos livra de tentações, nos livra de quedas, de grandes ciladas do enganador. Ele nos livra da tentação quando vigiamos em oração. Lucas 22 nos diz a palavra, o Evangelho do Senhor. Saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse a eles: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, ou desânimo, canseira. E então ele disse para os discípulos: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Uma das principais coisas de prioridade na nossa vida, muitas vezes não é as coisas materiais, físicas e tantas coisas que nos trazem benefícios aqui, onde tudo é passageiro. Mas a prioridade no reino de Deus é a nossa vida espiritual, a comunhão com Deus através do Senhor Jesus, da obra redentora lá no Calvário, que foi por todos que nele creem. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos e quer que todos venham ao arrependimento para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a oração que Deus ouve é aquela que é feita conforme a sua vontade. Lemos no outro texto aqui, no mesmo Evangelho de Lucas, quando o fariseu e o publicano, eles subiam para orar. E eis aqui a resposta de como devemos preparar o nosso altar para realizarmos assim a oração, que Deus ouça, que Deus se agrade e que Ele responda. Então, esta é a segunda resposta. Como preparemos o nosso altar, a nossa vida espiritual? João, capítulo 4, verso 20 em diante, ali diz que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. A estes o Pai procura, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é nas coisas visíveis, não seria um altar construído pela mão humana, mas este altar que se refere a esta adoração espiritual sai de dentro de todos aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoração verdadeira, sincera, real. É aquele que invoca ao soberano Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque diz-nos a palavra que há um só mediador entre Deus e os homens,
é a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2 e 5, né? Há um só mediador, é Jesus Cristo. É através dele, é no nome dele. E no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, também diz ali no capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para dar a sua vida santa em nosso lugar de pecadores. E lá no Calvário, ele também orou. Ali foi o maior, sublime, mais elevado altar sobre a terra. Muito mais elevado que o Monte Moriá, onde Abraão subiu para sacrificar e imolar o seu filho Isaque, em Gênesis 22. Agora, aqui no Evangelho, nos mostra que no Calvário foi o altar mais elevado sobre a terra, onde foi oferecido um sacrifício perfeito, válido para sempre, para todos aqueles que creem na palavra, no Evangelho de Cristo. Ali estava o Cordeiro de Deus, que dá a sua vida, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos ali o mais sublime e elevado altar. E agora, na nossa vida, é espiritual. Esse altar vivo e verdadeiro, lugar de adoração e de oração e de louvor, é dentro da nossa vida, onde temos um coração quebrantado, reconhecemos nossos limites, fragilidades humanas e pecados, reconhecemos e pedimos perdão, misericórdia a Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso mediador, o sumo sacerdote, que intercede diante do Pai por todos aqueles que nele creem. Então, esta é a oração que Deus ouve. Este é o altar. Como devemos preparar o altar para a oração a qual Deus ouve e responde? Então, ainda que muitos, com todo direito, sem criticar nenhum credo religioso, mas muitos ainda que rejeitem as palavras do Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de salvação, o amor de Deus pela humanidade, que é real, verdadeiro, que se pode usufruir, desfrutar. A cada fôlego de vida, a cada piscar de olhos, a cada passo que damos, sentimos que Deus, o Senhor, está conosco. Se não fosse Ele, pois é por Ele que nós respiramos, que nós movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Tudo é por Ele e para Ele. Glórias ao Senhor Jesus para sempre. Então, esta é a oração que Deus nos ouve. E este é o altar que devemos preparar na vida espiritual, comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesta manhã, que Deus está nos dando, o soberano Salvador, está nos concedendo mais um presente, um amanhecer na presença de Deus, orando uns pelos outros. Amigo, amiga, compartilha com teus amigos esta mensagem, te inscreve no canal, comenta, faz a tua pergunta sobre os assuntos aqui questionados e nós vamos compartilhar juntos no mesmo propósito de levar a mensagem do Senhor Jesus, ensinando que nós devemos orar não com sabedoria humana, mas com sinceridade, quebrantamento, reconhecer que somos pecadores, que carecemos de misericórdia e de perdão, de nova vida em Cristo Jesus. Então, esta é a oração e este é o altar que devemos preparar. Uma vida de quebrantamento, de sinceridade na presença do soberano Deus. Assim teremos confiança e paz com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Estou orando por vocês.